rcn67.com.br. Pra quem vive se informando no interior e na capital. Pra quem vive em nosso estado, tudo num só portal. rcn67.com.br. RCN67, conteúdo para quem vive o MS. Juntos, a gente faz a diferença. Eleições 2022. Bom dia a todos. Estamos a partir de agora em transmissão simultânea de rádio e TV em nossas emissoras para as cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além das nossas redes sociais. É o Grupo RCN na cobertura das eleições 2022. E neste segundo turno, trabalhamos numa parceria inédita com o Grupo Correio do Estado, representado aqui pela jornalista Lauriane Schmidt. Bom dia, Lauriane. Bom dia, Lígia, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Está chegando a hora, né? Estamos a 5 dias das eleições e é um momento decisivo. Por isso que a nossa proposta é cada vez mais levar informação ao leitor. Aqui unimos a credibilidade e a experiência de 2 grandes grupos da comunicação sul-mato-grossense. Pois é, e nesta última semana da corrida eleitoral, estamos entrevistando os candidatos a vice-governador. Ontem esteve aqui no estúdio da CBN Campo Grande o candidato do PP na chapa de Eduardo Riedel Barbosinha. Hoje recebemos o candidato do PRTB na chapa do Capitão Contar. Beto Figueiró, bom dia, bem-vindo, agradecemos aí a sua presença. Bom dia, eu gostaria de retribuir o agradecimento e dizer minha palavra de gratidão à CBN Campo Grande, a esse grupo RCN, que há muito vem construindo uma rede de informação e de serviço que tem possibilitado, inclusive, a participação nossa no cenário democrático. Meu muito obrigado aos proprietários da rede, obrigado ao Correio do Estado que está aqui presente e principalmente aos meus colegas de bancada no dia de hoje. Obrigado à turma da assessoria e vamos em frente. Estamos nessa reta final e eu quero deixar aqui o meu bom dia ao eleitor sul-mato-grossense. E é essa a nossa missão como imprensa, levar informações com maior profundidade, direto da fonte, para o eleitor conseguir aí decidir com consciência em quem votar, né? Vamos falar um pouco sobre o senhor Humberto Sávio Abussaf Figueiró. Beto Figueiró, o senhor tem 55 anos, é filho de libaneses, nascido em Campo Grande, casado, tem 3 filhas, é advogado, empresário, professor universitário e está pela 2ª vez aí numa disputa eleitoral. Sim. Em 2018, o senhor, na verdade, não disputou, né? O senhor tentou aí concorrer ao cargo de senador pelo Podemos, sim, mas a sua candidatura na época foi indeferida porque o seu partido fez o registro fora do prazo eleitoral, né? Candidato, e este ano? O senhor já havia até anunciado que pretendia ser aí candidato ao governo do Estado, né? Sim. O senhor falou na sua pré-candidatura ao governo, mas depois acabou abrindo espaço para o candidato Contar. Sim. Por que o senhor aceitou essa mudança de posição, a de não ser o protagonista? Deixa eu dizer, tanto naquela primeira eleição quanto nessa, isso surgiu de um sentimento que a gente não tinha concordância com o modelo político que a política profissional do nosso Estado vem tratando da coisa pública. Aliás, essa política que nós combatemos é uma política que confunde a coisa pública da coisa privada. E a nossa movimentação política parte deste inconformismo, parte de desejarmos dar um grito de basta a esse modelo equivocado, esse modelo perverso, esse modelo que saqueia o cofre público, mas que não rouba só isso. Ele rouba sonhos de gerações. E nós não queríamos envelhecer de forma covarde. Analisar que estava tendo muita coisa sendo mal feita e que nós estávamos pecando por omissão.
Então, esse inconformismo fez nascer um sentimento de revolta, mas um sentimento com consciência, com seriedade, com responsabilidade. E nós percebemos que para dar voz a essa revolta, nós precisaríamos de um partido político. E esse grupo de poucas pessoas, mas de bravos sul-mato-grossenses, se reuniram. E nessa reunião constatamos que, a primeiro momento, nós precisaríamos de uma legenda política. E fomos atrás de uma legenda que coincidisse com os nossos anseios. Ou seja, uma legenda que fosse absolutamente de direita, que estampasse o lema do nosso presidente da República: Deus, Pátria, Família e Liberdade. E aí encontramos no partido PRTB o ambiente necessário para essa construção política. E aí passamos a nos reunirmos. E esse grupo resolveu que, para termos ainda mais voz, era necessário a participação na vida política. Era necessário lançarmos chapas de deputados estaduais, deputados federais e também com cabeça de chave, tendo candidato ao governo e a vice-governador. E nessa composição aí, o senhor pretende assumir, caso o capitão Contar seja eleito, alguma secretaria no Estado? Não. Qual seria a sua participação como vice? Olha, só para concluirmos a resposta da primeira pergunta, de forma bem breve. Então, esse grupo que me lançou a pré-candidato ao governo do Estado também evoluiu o raciocínio e percebeu que, na nossa pequena agremiação, não teríamos competitividade. E aí fomos buscar, no cenário político estadual, alguém que já tivesse uma trajetória, que não fosse um político de Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos, que tivesse já uma trajetória onde a sua conduta reforçasse as suas palavras. E tivemos uma dificuldade muito grande, porque, lamentavelmente, a classe política do Mato Grosso do Sul é muito mal habitada. E nós encontramos em um homem uma postura que nos causou muita admiração. E esse homem é Renan Barbosa Contar. É um deputado estadual que não se curvou durante 3 anos e meio. Um homem que ficou rígido, um homem com valores, um homem que não recebeu mesadinha de governador no final do mês, um homem que não recebeu um pacote de 200 cargos para fazer a política do umbigo. E por isso nós decidimos abandonarmos a nossa candidatura e termos um líder que pudesse fazer a transformação necessária que o Mato Grosso do Sul tanto precisa. O senhor acha que a falta de experiência dele no executivo pode dificultar um pouco essa mudança que vocês esperam? A senhora tem toda a razão. Contar não tem experiência. Ele não tem experiência em roubar. Ele não tem experiência em saquear. Ele não tem experiência em criar caixa 2 para o dinheiro do tributo não entrar no cofre público. Mas ele tem capacitação de excelência, porque ele é egresso da AMAN, a Escola de Agulhas Negras do Exército. E a AMAN, todos sabemos, é uma escola de altíssimo nível profissional. É difícil de entrar e é mais difícil ainda de sair. E ele saiu com as melhores notas. Contar, ele escolheu suas armas do Exército como todo infante. Às vezes a pessoa entra como cavalaria, às vezes artilharia, depende da sua escolha. E a escolha que ele fez, não por acaso, e aí a gente vê mais uma vez o sobrenatural de Deus se realizando, ele escolheu a intendência. Ora, o que é a intendência? Intendência é a arma do Exército que cuida da sua gestão. Então ele foi formado em gestão. Inclusive se pós-graduou dentro do Exército em gestões públicas. Então, nós falamos disso aqui quando ele veio. Pois é, então isso aí é uma facção. Ora, há 8 anos atrás, essa turma do PSDB, a turma do Azambuja, que está querendo agora se perpetuar com o Riedel, essa turma também não tinha experiência. Eu vou passar a bola para a Lauriane agora, que ela tem uma pergunta aqui. Candidato, vamos entrar no assunto, né, que surgiu nos últimos dias de uma denúncia do terreno onde está localizado o comitê da campanha do capitão Contar, o chamado QG,
que fica no alto da Avenida Afonso Pena. Esse terreno ele teria uma dívida perto de 4 milhões de reais em tributos com a prefeitura desde 2011. Como é que esse terreno foi cedido para a campanha de vocês? Olha, eu estou em processo de aquisição do terreno. A aquisição, diga-se de passagem, ela não se opera de imediato. A não ser que você vá com uma pessoa no cartório e já escritura para o seu nome. Mas 90% das transações imobiliárias são feitas através de contrato de promessa de compra e venda. Isso tudo à luz do dia, isso não tem nada de ilícito. Ocorre que esse terreno, eu assinei um contrato de compra e venda e adquiri ele de uma família muito íntegra, muito séria, e que possui créditos a receber do erário municipal. Então, o nosso combinado dentro deste contrato é de que ele fará a compensação de um crédito muito superior que possui com o valor de dívida de IPTU. Por que esse terreno não constou, por exemplo, lá na sua declaração, já que o senhor fez a cedência, né? Sim, porque está dentro do tempo hábil. Quando você adquire, por exemplo, como foi o caso, no ano de 2022, ele tem que integrar a sua declaração de imposto de renda no exercício futuro. Candidato, eu lhe perguntei isso porque o Ministério Público Eleitoral saiu, inclusive, na imprensa hoje, deu um prazo de domingo, a partir de domingo, de 5 dias, né? Para que o seu partido explique essa situação, já que o imóvel, ele também está com valores lá, como consta na cedência, muito abaixo do valor de mercado. Tem alguma situação ali que isso aí não é preciso muita inteligência para entender. Por exemplo, eu aluguei aquele imóvel para um circo, por pouco tempo. O circo pagou 10 mil. Eu achei muito bom, porque ajudou a dar manutenção. O valor de um imóvel, principalmente imóvel de grande porte, valor agregado, uma coisa é ele valer como patrimônio, outra coisa é o que pode se alugar ele. Então você não consegue alugar, vamos imaginar, vale 10 milhões, vou alugar por 1 milhão, que seria 1%. Isso é inadmissível. Não precisa de muito exercício de raciocínio para saber que o imóvel, às vezes, muito caro, para uma locação, por exemplo, de um circo, de um partido político, é muito Vocês ínfima. já explicaram? Eu não doei o imóvel ao partido. Eu doei aquilo que é equivalente a uma locação. Certo. E é muito razoável o valor de 10 mil. Vocês já cumpriram esse prazo? Olha, já os advogados, isso? nós temos uma sorte muito grande com relação ao nosso jurídico. São de bravos e competentes advogados. E eles vão responder isso oportunamente. Ou seja, a denúncia do Partido Cidadania de Caixa 2, então, ela é infundada? Totalmente, totalmente. Acontece o seguinte, que nós estamos enfrentando o sistema e o sistema reage. A gente está sendo vítima de fake news. Tem até esse jornaleco digital aí que não era Campo Grande News, agora virou Campo Grande Fake News. Essa turma está batendo muito. O sistema está reagindo. O sistema está se debatendo. Inclusive, assim, eu preciso entrar nesses assuntos claro, polêmicos, porque é o que está... E eu agradeço a oportunidade. Então, eu vim aqui para isso. Tem um outro caso aí, envolvendo a sua família, que é a disputa de uma herança, em que o senhor está respondendo na justiça. Outros herdeiros estão acusando de se apropriar do espólio de um tio do senhor. Né? Isso. E aí, esse seu tio veio a falecer quando ele estava enfermo, e esses herdeiros, inclusive, falam que o senhor não prestou um atendimento adequado a esse tio. O que houve, de fato, aí? Eu vou te explicar sucintamente, com muita tranquilidade. Eu sou de uma família tradicional em Campo Grande, tanto a Bussaf como a Figueiró. Meu tio Assaf Dib foi criado junto conosco, era um pai para mim. O tio, eu trabalhei dentro do escritório de advocacia dele por mais de 23 anos. E ele não tinha filhos. Então eu tinha muita proximidade, muito carinho, muito amor com ele. Isso é tido por todo o judiciário, por toda a sociedade. Isso aí se deu por conta de 2 primos que não o conheceram, que moram em cidades distantes, e que tentaram fazer um acerto com valores muito superiores ao que tinham direito. Na verdade, eles tentaram perpetrar uma chantagem de me coagir a pagá-los além do que eles tinham direito, e eu não concordei. Aí um deles, esse Salomão, resolveu fazer uma denúncia na OAB. A OAB abriu um procedimento ético-disciplinar para levantar isso.
e foram oficiados Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, o CNJ, inclusive. CNJ, todos os órgãos. E, não obstante esse excesso de denuncismo desse senhor, que, diga-se de passagem, eu o processei 5 vezes criminalmente. Então só para concluir, tá. Todos esses entes responderam à OAB, e isso está divulgado na minha mídia social a partir de hoje, dizendo que não havia nada de ilícito na minha conduta. Tanto que a Justiça me manteve sempre no encargo de inventariante, tanto que todas as transações, porque eu adquiri grande parte desse espólio, e o fiz à luz do dia, através de certidão de cessão de direitos hereditários passada em cartório com tabelião, que foram juntadas ao processo e homologadas pelo juiz. E ainda está em disputa, não, né? Não está, não. O Tribunal de Justiça já encerrou esse inventário. Já encerrou? Eles tentavam perpetuar esse inventário para me coagir a fazer um acerto. Quando eu falei do CNJ, é justamente porque essas decisões que o senhor teve favoráveis aí, elas foram assinadas pelo juiz hoje aposentado Aldo Ferreira da Silva Júnior, né, que foi denunciado no CNJ por venda de sentenças. Qual era o seu relacionamento com ele? Nenhum, não conheço, nunca tratei de uma palavra com esse juiz. E não foi só esse juiz. Isso aí está tendo uma tendência desse jornaleco digital para me atacar em campanha eleitoral. Não foi só esse juiz que falou no processo. Nesse processo teve a participação de mais de 6 juízes diferentes, Foi mais de uma década, 6 né, que se arrastou. Desembargadores, gente séria da justiça. O que está havendo agora é um ataque desse sistema corrupto, onde parte da imprensa é cooptada para fazer um mau serviço à população. Essa turma do PSDB, ela te rouba a carteira e grita pega ladrão. É o sistema reagindo à vitória eminente do capitão Contar a partir do 1º de janeiro do Mato Grosso do Sul. Candidato, tem uma outra situação também que foi polêmica e que envolveu o nome do senhor, e aí a gente abre para que o senhor também possa falar, se explicar da maneira que quiser, sobre a guarita de um condomínio de alto luxo, também nos altos da Avenida Afonso Pena. Né? Na época, o senhor denunciou a instalação dessa guarita, que fechou o acesso às áreas públicas, foi divulgado como uma briga de vizinhos. O que de fato aconteceu ali? Aconteceu o seguinte, eu sempre tenho muita coragem. Eu, inclusive, não posso me queixar dos meus vizinhos. Eles estiveram sempre ao meu lado, na verdade, né? Mas não tem, assim, uma indisposição. Não tem problema pessoal com nenhum dos vizinhos. Cada um vive a sua vida e toca a sua vida. Só que existia uma questão legal, que foi comprovada, me dando a verdade ao meu lado. E de que a guarita foi construída de forma indevida. E eu me insurgi contra isso. E, não obstante, conviver com os vizinhos respeitáveis e que, de fato, ocupam cargo de relevância na nossa sociedade. E lá, como é um condomínio de luxo, já teve essa repercussão. Mas eu continuo convicto de que aquela rua é pública. A guarita continua lá. Continua, mas está sob júdice. Em breve teremos aí uma decisão. Mas eu estou com a verdade, ou seja, a via é pública, ela dá acesso a uma pracinha. Essa pracinha não é só dos bens nascidos e bem-morados, né? É uma área verde. Ela deve ser de acesso a todas as crianças do bairro, não a uma meia dúzia que não pode haver esse enriquecimento sem causa. Ora, se é uma rua pública, não é porque as pessoas ocupam cargos de relevância que elas podem trancá-la. E, na época, eu tive coragem suficiente, como estou tendo agora para enfrentar esse sistema corrupto que está avassalando com o nosso Estado, eu tive naquela ocasião para dizer, não, isso está errado. Candidato, eu vou voltar um pouquinho àquela questão anterior da herança, porque nós recebemos uma mensagem aqui dizendo assim, o senhor falou que o caso foi encerrado. Eu não tenho identificação da pessoa, mandou uma mensagem dizendo, Justiça não encerrou o inventário. O caso se arrasta há 12 anos, o juiz mandou fazer auditoria na sua prestação de contas. Não, é uma mentira. Essa informação aí é equivocada. O que ocorreu foi o seguinte, já houve a sentença, houve o julgamento da apelação mantendo a sentença,
E existe uma outra figura aí que não é herdeira, não é reconhecido como herdeiro, que está tentando levar esse processo a Brasília. Só que nós que operamos... Segunda instância, então. Ainda. Não, já foi superada a segunda instância. Tá. Ele está tentando ir para uma terceira, mas nós sabemos que isso não vai ser possível. Não, mas a senhora me deu... a senhora me solta a pergunta, não, por gentileza, bem. me dê a oportunidade Pode falar, por favor. De resposta. E essa decisão, não existe nada que me tenha obrigado a uma prestação de contas. E os processos são públicos. Não tem segredo de justiça. Qualquer um pode dar um Google, como Bolsonaro diz. Não tem nada que me envergonhe. Esse processo de prestação de contas foi espontâneo. Eu que prestei contas, porque eu devo prestar conta mesmo como inventariante. Não tem nada de errado. Eu volto a dizer, o sistema está se debatendo. Esse ataque covarde que eu estou sofrendo com a minha família, esse ataque covarde que estão fazendo com a mulher do Contar, é sintomático. Essa turma está tendo abstinência antecipada. Vou aproveitar que o senhor falou da Yara Diniz, que é a esposa do candidato. Como é o seu relacionamento com ela? Olha, muito respeitoso. Yara é uma locomotiva. É uma das pessoas com maior capacidade de trabalho que eu já conheci na minha vida. Ela tem um objetivo e ela persegue com muita determinação. Eu conheço Yara Diniz há aproximadamente 15 anos. Eu já advoguei para Yara. E sempre tive muito orgulho disso. É uma pessoa que teve um reconhecimento do meio que ela trabalha. É uma pessoa que prosperou sem atuar na iniciativa pública, com 99% dos seus contratos da iniciativa privada. É uma pessoa que deveria ser exemplo e não ser atacada. O que estão fazendo com essa mulher é de uma covardia desse sistema que a gente está enfrentando, é muito grande. Quando atacam Yara Diniz, não é só a Yara Diniz que está sendo atacada, são todas as mulheres. Eu sou casado há 28 anos. Eu sinto que agora é a Yara, mas pode amanhã ser a Carol. Eu tenho 3 filhas. Ora, como é difícil a mulher participar da vida pública. Eu tenho, assim, muito orgulho de estar caminhando ao lado dessa brava guerreira. Já que o senhor falou de mulher, então eu vou lembrar da sua mãe, a Sara Figueiró. É um momento de refrigério aqui, né? Isso. Uma pessoa que foi também uma batalhadora aí, tanto em defesa da cultura no Estado, né, quanto na questão da saúde. Ela teve um papel, aliás, fundamental aí aos pacientes do câncer, né? Ela foi a fundadora da Associação Campograndense de Combate ao Câncer, que depois se transformou no que é hoje o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. E ela também fundou a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Deixou um legado aí imenso. Qual seria aí a sua proposta no setor da saúde, caso a sua chapa vença as eleições deste ano? Olha, eu me emociono lembrar da dona Sara, porque não por acaso a senhora acabou de justificar a minha aptidão política. Né? Sendo filho de Sara Figueiró, que há 60 anos atrás lutava pelo próximo, que possui um olhar verdadeiramente amoroso com seu semelhante e que queria fazer da política verdadeiramente um instrumento de bem comum, talvez explique eu estar nessa batalha aqui desigual. Mas, com todo respeito, corrigindo a questionamento da senhora, não é minha proposta. A proposta que temos aqui é a proposta do nosso candidato Capitão Contar. A proposta que ele tem para a saúde não é de invenção da roda, mas é de respeito ao contribuinte. O senhor participou da execução do plano de governo? Sim. O plano de governo, obviamente, foi norteado pelos valores do Contar, mas ele sempre muito democrático, tratou disso de forma colegiada. Todos nós tivemos oportunidade de participar, de analisar e dar a sua sugestão, que ao final foi compelido no desejo daquilo que ele pretende realizar no Estado. O que o senhor gostaria de ver realizado nessa área da saúde? Olha, não precisa inventar a roda. Eu costumo dizer que o que nos distingue dessa classe política equivocada, dessa classe política que não tem proposta para o Estado, não tem projeto
pensando o Estado, só tem projeto para o umbigo, projeto de perpetuação no poder, é o olhar. Porque, tanto com o Contar quanto essa turminha que começou o projeto, a gente vê um olhar verdadeiramente amoroso, de preocupação com o próximo, de preocupação com o ser humano. Não vê essa frieza, essa distância do Azambuja nas necessidades básicas do sul-mato-grossense. E, candidato, na prática, como seria essa atenção, esse olhar para as pessoas, para os pacientes? Como que seria na prática Começa isso? com parar de roubar o erário, parar de roubar o Estado. A hora que parar de roubar, a hora que cessar a corrupção, vai sobrar mais de 1 bilhão ao ano para cuidar do sul-mato-grossense. E como que seria investido isso, caso eleito? Seria investido, isso aí não precisa de invenção de roda. Nós precisamos urgentemente de hospitais regionais plenos, equipados, funcionando, com capacitação humana. Onde seria, por exemplo? As regiões básicas aí de Coxim, região de Três Lagoas, região de Dourados. Vocês construiriam um novo hospital em Três Lagoas? Porque já existe lá, já está em funcionamento. Aí ou melhoraria a estrutura cada que já caso tem que ser pensado. Aí tem uma análise técnica, né? Eu não posso responder isso aqui de forma leviana. Mas o que importa é que essas populações dos extremos que hoje fazem essa saúde de ambulância e abarrotam a capacidade de atendimento da capital, não importando se é de média, alta ou baixa complexidade, ela tem que ter esse escoamento, esse atendimento nas 4 regiões mais importantes do Estado, deixando para a capital só questões de técnicas avançadíssimas, né? Candidato, o senhor é do ramo empresarial, Sim. imobiliário, né? Pois é. Falando aí do plano de governo do capitão Contar, da chapa de vocês, qual foi a contribuição do senhor nessa área? O senhor conseguiu apresentar algum estudo, algo que o senhor queira que, se eleito, seja feito na habitação, pela experiência do senhor? A habitação, ela tem uma mazela muito grande. Você sabe que a habitação, quando fala que existe o déficit habitacional, ele não se rescinde só no número de habitações. Porque existem muitas habitações precárias que podem ser solucionadas através da ação do Estado. Então, a pessoa, às vezes, entra numa área de invasão. E a titulação é razoavelmente simples para o Estado. E aí se resolve uma parcela significativa. Titulação seria uma prioridade, então? Uma das possibilidades de solução de um problema crônico. Além disso, às vezes, existe a titulação, mas a moradia é precaríssima. Nós temos o exemplo, desculpa lhe interromper, mas nós temos o exemplo em Campo Grande da evasão de índios, né, indígenas do interior do estado, que vêm para a capital em busca de oportunidades, estão ocupando áreas públicas e vivem numa situação precária também. Pois é. Então, quando eu falo que isso parte de um olhar amoroso, de verdadeira preocupação com o próximo, é atuar imediatamente nisso. E o Estado tem condição de fazer isso. O senhor acha que nós temos aí, até pelo plano de governo, vocês colocam estimado pelo IBGE em Mato Grosso do Sul, em torno de 72 mil casas, que seria o déficit em Mato Grosso do Sul. O capitão Contar, quando ele esteve aqui em entrevista na CBN, ele disse que não tinha um estudo ainda, um levantamento sobre os recursos que seriam necessários e como se daria isso, mas a partir de uma parceria público-privada. O senhor que é desse setor, o senhor sabe dizer quantas famílias poderiam ser atendidas, por exemplo, nos próximos 4 anos? Olha, eu acho difícil fazer uma previsão assim sem um planilhamento. Mas é o que eu disse há pouco. Às vezes a solução não passa só pela construção e entrega. Por isso também, sobretudo com parcerias com o governo federal. Mas existe muita possibilidade. Existem, por exemplo, muitos devedores ao erário, que possuem áreas grandes, que podem ser objeto de transação e objeto de equipamentos urbanos fornecidos pelo Estado. Sempre lembrando que a competência do urbanismo é do município. O que resolve também os grandes vazios urbanos, seria isso? Sem dúvida. Existe assim, havendo esse olhar carinhoso, havendo competência técnica e, sobretudo, extirpando a corrupção, a gente vai conseguir transformar a vida do sul-mato-grossense. E uma área que terá impacto imediato, eu tenho certeza, é a da habitação, porque depende imediatamente da boa vontade,
E contar vem com essa boa Mas nova. não tem números, né? Vocês não têm esse projeto. Tantas famílias já seriam atendidas. Não, nós temos esse projeto, mas quem está cuidando disso é a equipe que vai assumir a transição, né? Eu não faço parte dessa equipe, mas sou do ramo, sou do mercado. E sei que, por conta da disposição geográfica de Campo Grande, é uma situação muito fácil de ser enfrentada. Candidato, vamos dar uma olhadinha agora, já que o senhor fala do novo olhar, em relação à educação, né? O senhor já disse em algumas entrevistas que um dos principais problemas no Estado é a falta de estrutura de formação das crianças e adolescentes, principalmente de quem está na pré-escola. O senhor fala em, entre aspas, né? Abre aspas, absoluto vazio na formação concreta, fecha aspas. Sim. Qual é o modelo de educação que o senhor defende, que acha que seria o mais viável, sendo eleito a chapa de vocês? Olha, sempre lembrando que quem tem o protagonismo de decisão na nossa chapa é o nosso candidato ao governo, Capitão Mas o senhor Condado. pode opinar, Claro, o senhor pode... Claro, eu vou falar por mim. Nós temos um grande problema, e foi isso que nos motivou a entrar na política. Hoje, o garoto que sai da rede pública sai com uma situação delicadíssima. Ele foi enganado que foi ensinado. Ele não tem condição mínima de fazer uma conta básica de somar ou subtrair. Ele não consegue fazer uma redação de 10 linhas. Ele não tem qualificação razoável para ascender o mercado de trabalho em salários com valor agregado. É isso que nos incomodou. É por conta deste sonho roubado por essa classe política perniciosa é que nós estamos aqui. A gente vê essas crianças, e não são poucas, são 210 mil alunos da rede estadual. Eles estão sem capacidade de serem absorvidos pelo mercado de trabalho. No Shopping Campo Grande tem um restaurante grande que veio para cá, que está importando mão de obra para pagar salários razoáveis aos jovens de outros estados. E como que poderia ser resolvido isso? Mais cursos de qualificação? A proposta é o ensino de tempo integral, mas ensino de tempo integral que respeite a mãe. Não é aquele que ela tem que sair do emprego às 4h30 da tarde, que nem uma louca, para buscar o filho ou pedir para algum familiar fazer isso. Seria um horário mais estendido. Um horário estendido. Então, esse ensino de tempo integral vai permitir que ele tenha uma matéria curricular na parte da manhã e na parte da tarde seja ministrado cursos profissionalizantes, esportes e cultura. Aí, lembrando dona Sara Figueiró, a cultura é fundamental na construção do ser humano, porque é ela que permite a expansão da consciência. E isso vai ter nas nossas escolas futuramente. Agora, precisamos, urgentemente, devolver a autoridade ao professor. A disciplina cívico-militar, ela é necessária, porque a esquerda fez uma avacalhação generalizada no ensino do Brasil. E, com isso, a gente vai ter condição de voltar à disciplina, sempre respeitando aquela idade, antes da primeira infância, da ludicidade de cada aluno. Nós não podemos, com a disciplina, roubar aquele momento que a criança está... Que tem que ser criança, né? Que tem que ser criança. Então, isso tem que ser brincar. muito respeitado. Esse momento daquele mundo lúdico, de acreditar em Papai Noel, de acreditar nos folclores, né? Tem que ser respeitado e olhado com muito amor para cada um dos alunos. Candidato, nós estamos chegando aí ao final da nossa entrevista. Beto Figueiró, do PRTB. Eu peço agora que o senhor utilize esse 1 minuto final para conversar, passar uma mensagem para o eleitor que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Olha, de todas as participações que eu fiz em entrevistas, talvez essa tenha sido a mais prazerosa para mim. Minha palavra de gratidão verdadeira a todos vocês. Porque me permitiram, sem querer, fazer uma defesa desses ataques covardes que nós vimos enfrentando. Esse ataque pernicioso, desproporcional, que esse governador do Azambuja está praticando. Esse vassalo do Azambuja, que está tentando concorrer ao governo do estado, chamado Hidro, não está medindo esforço para partir para esse ataque sorrateiro. Mas eu não quero falar de coisa triste, não. Eu quero falar da boa nova. Quero me dirigir agora para o meu irmão sul-mato-grossense.
e dizer que, de fato, nós temos uma possibilidade concreta de quebrarmos o paradigma da velha política, de transformarmos o nosso Estado. Com o Capitão Contar, a gente tem, de fato, uma possibilidade de fazermos a transformação que todos nós almejamos. Não percamos essa oportunidade. Vamos aproveitar o dia 30 de outubro agora para mantermos o presidente Jair Messias Bolsonaro do governo do Brasil e empossarmos Capitão Contar como o melhor governador que esse estado do Mato Grosso do Sul já vai ter visto. Muito obrigado. Candidato Beto Figueiró, em nome dos grupos Correio do Estado e RCN, nós agradecemos a sua participação, a sua presença aqui conosco nessa manhã. Desejamos um bom dia e boas eleições. Muito obrigado. Bem, a repercussão das entrevistas de hoje e de ontem do candidato Barbosinha estão nas páginas dos grupos RCN e Correio do Estado na internet. Os vídeos das entrevistas podem ser assistidos no canal do YouTube da CBN Campo Grande. Amanhã, a partir das 9 da manhã, o espaço em nossa programação foi reservado para um debate entre os candidatos ao governo, Riedel e Contar. E aí nós teremos a participação ao vivo de representantes de entidades de classe que foram convidados e jornalistas dos dois grupos de comunicação que vão debater com os dois candidatos assuntos importantes para o futuro de Mato Grosso do Sul. Neste momento, encerramos nossa rede de transmissão simultânea de rádio e TV. Pela CBN, nós vamos para o intervalo. A seguir, a jornalista Dani Escher retorna aqui com a programação do jornal CBN Campo Grande. Obrigada pela audiência. Grupos RCN e Correio do Estado na cobertura do segundo turno das eleições 2022. Eleições 2022. Juntos, a gente faz a diferença.